Defesa do Consumidor. Pois é, tem uma coisa muito interessante. Aliás, hoje no Defesa do Consumidor, o nosso professor e advogado Jorge Tardan, ele vai falar de um assunto que, assim, muita gente tem dúvida. Bom dia, Tardan, tudo bem? Bom dia, Mirta, é verdade. Olha, esse assunto aí, a questão do idoso com plano de saúde, a gente tem sempre essa dúvida. Por que o idoso paga mais? Ah, porque gasta mais? Ora. O que você tem para falar pra gente, Tardan? Bom dia. Bom dia. Ô, Mirta, essa questão dos planos de saúde, o nosso ouvinte, o consumidor, ele deve tomar um cuidado redobrado. O consumidor, na verdade, tem que estar sempre atento, mas nessa questão de planos de saúde, no idoso, o cuidado deve ser redobrado. O consumidor, por si só, ele é sempre vulnerável, em qualquer que seja a relação. O consumidor é, de fato, a parte mais fraca, mais vulnerável da relação. Na questão dos planos de saúde, em se tratando do usuário idoso, na verdade, ele é duplamente vulnerável, porque ele já está num período de mais dificuldade, é aposentado, a renda cai um pouco, está mais fragilizado e muitas vezes é muito comum essa pessoa ter contribuído, um caso concreto, né, que me recebeu um e-mail e a pessoa, enfim, não me autorizou, não sei se autorizou ou não, enfim, vou omitir o nome dessa pessoa, mas ela contribuiu por mais de 20 anos num plano de saúde e agora o valor que está sendo cobrado chega a aproximadamente R$ 1.300. Então, para ela está ficando muito difícil e ela está saindo. Então, primeira questão, quando saiu a lei dos planos de saúde, lá em 98, nós tínhamos aproximadamente 40 milhões de pessoas contratadas, né, que tinham plano de saúde em 98. Levantei a última informação do IBGE, nós temos aproximadamente hoje 35 milhões, porque, na verdade, os planos ficaram muito caros e as pessoas não estão suportando. Então, a questão que eu disse que o idoso deve tomar um cuidado redobrado, porque nós temos várias situações e é muito difícil você orientar de uma forma genérica. Primeiro, nós temos usuários que contrataram antes de 98, portanto, esses estão fora do alcance da lei dos planos de saúde, lei 9656/98. Claro que eu posso aplicar em relação a esses benefícios só do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil. Enfim, eu vou ter que observar de forma bastante importante o contrato. Depois, nós temos as pessoas que fizeram os contratos pós-98. E aí, esses contratos, sim, já estão sujeitos à lei 9656/98. É claro que a lei permitiu que aqueles usuários anteriores, negociando com o plano, poderiam migrar e estariam sujeitos a essa nova norma, a lei 9656. E aí, em 2003, sai o Estatuto do Idoso. Então, aí nós vamos ter contratos firmados entre 98 e 2003, na verdade 2004, porque a lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2004. Então, contratos que não foram efetuados sem a vigência do Estatuto do Idoso. E temos os contratos atuais que estão sujeitos ao Estatuto do Idoso. Claro, o nosso tema aqui é reajuste para idoso. Então, nesses contratos firmados pós 2004, ou a partir de 2004, nós temos Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Lei 9656/98, que é a dos planos de saúde, e Estatuto do Idoso. E claro que nós temos aí uma agência reguladora para disciplinar isso, que é a Agência Nacional de Saúde. Então, a primeira questão, aqueles que não estão sujeitos à lei, Código do Idoso, Estatuto do Idoso, a lei dos planos de saúde estabelece 6 faixas etárias, né? De 0 a 17 anos, de 18 a 29, de 30 a 39, de 40 a 49, de 50 a 59, de 60 a 69 e de 70 e diante. Ou seja, quando o usuário chega lá com 60 anos, que aí ele já se enquadra no Estatuto do Idoso, o reajuste para ele não pode ser superior a 6 vezes o valor da primeira faixa etária. Primeira faixa etária de 0 a 17 anos. Então ele tem que observar, né, qual é o valor do contrato
para a primeira faixa etária, o que nem sempre é fácil de descobrir. Esse é um problema. E claro que aqueles que anteriormente à Lei 9656 não tem critério nenhum. Ele tem que observar exatamente o contrato, o que diz o contrato. E muitas vezes o usuário nos procura sem contrato, o que é uma grande complicação. Então, aí nós temos depois o Estatuto do Idoso, 2004, tempo de rigor 2004, na verdade 2003 é rigor 2004. O Estatuto do Idoso diz o seguinte, que o idoso não pode sofrer reajuste em razão da idade. Só que nós já tínhamos aí em vigência a lei dos planos de saúde que estabelece critério de faixa etária para reajuste. E claro que aí a Agência Nacional de Saúde teve que se pronunciar sobre essa questão e a partir então de 2004 ela cria 10 faixas etárias. E ela estabelece então critério dizendo que o idoso, ele vem sofrendo, se ele já era usuário de plano de saúde, ele vem sofrendo os reajustes de mudança de faixa etária que não seja em razão, ou que não esteja sujeito ao Estatuto do Idoso. E quando ele chega lá, nessa condição de idoso, a lei, o regulamento da Agência Nacional de Saúde, vai dizer o seguinte: se ele é usuário daquele plano de saúde por mais de 10 anos, ele não pode sofrer nenhum tipo de modificação em razão de mudança de faixa etária. Aí a Agência Nacional vai fixar o índice por contrato. E para aqueles que não têm ainda 10 anos de contribuição para o plano de saúde, a agência vai dizer o seguinte, que o índice de reajuste não pode sofrer uma variação superior aos índices acumulados para as faixas etárias anteriores. Então veja o seguinte, é sempre muito complicado essa questão dos planos de saúde. Então a orientação que eu quero deixar aqui patente usuários de plano de saúde. Esse contrato merece uma atenção especial. Não confie somente nos argumentos do corretor, ou seja, aquele que está te vendendo o contrato de plano de saúde. Neste contrato, todos os cuidados são necessários, todos. Então você tem aí o PROCON para te ajudar, você leva o caso concreto lá, olha, minha situação, o plano é essa, eu estou migrando, enfim, leve lá, apresente o seu problema. Você deve, mas não pode contratar de forma nenhuma, sem antes ligar para a Agência Nacional de Saúde, que aliás fica aqui no Rio de Janeiro, é necessário que você tome muitos cuidados, porque o que está em risco aí, na verdade, é a sua vida, a sua saúde. Imagina se você entra num plano de saúde, fica inadimplente, porque não suporta pagar o valor, que normalmente é alto, e aí nós temos que observar o seguinte, se o usuário fica inadimplente por mais de 60 dias, se a operadora notificar, comunicando a inadimplência, esse usuário está sem cobertura. Ele contratou, mas em razão do não pagamento ele não tem cobertura. E aí, a sua vida está em risco. Então é necessário que se tome muito cuidado.